Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o módulo, a representação geométrica e o argumento de um número complexo. A representação geométrica, na verdade, nos dá uma ideia de como trabalhar com esse número complexo, assim como nós trabalhamos com números reais. Quando a gente tem em mãos um número real, nós conseguimos localizar esse número numa reta. Não importa qual o número real, nós sempre vamos ter uma ideia de onde ele se encontra. Mesmo aqueles mais complicados, por exemplo, raiz quadrada de 2, nós não conseguimos escrever de maneira completa esse número, né? Porque ele tem uma expansão decimal infinita e não periódica, mas nós sabemos que raiz quadrada de 2 está entre o 1,4 e o 1,5. Nós temos uma ideia de onde ele se localiza. Deixa eu só liberar aqui. Bom dia, Amanda, e bom dia, Santiago. Então, essa representação geométrica de um número complexo vai nos dar uma ideia de como nós podemos fazer uma representação dele. Claro que não é uma representação, assim como nos números reais, que a gente vai localizar esse número numa reta. Na verdade, nós vamos fazer uma representação do número complexo num plano. Bom dia, Lara. Então, para que a gente consiga fazer a representação geométrica do número complexo, nós vamos antes pensar no módulo de um número complexo. Então, a maneira de calcular o módulo é bem simples. Se nós temos aqui um número A mais BI, sabendo que o A e o B são números reais, o módulo desse número complexo, nós representamos assim, é a letra que representa o número entre duas barras, tá? E é a raiz quadrada de A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, esse módulo vai dar um número, esse número, ele nunca vai ser negativo, tá? Ele pode ser zero, num caso particular, quando o número complexo é o zero, senão vai ser sempre um número positivo. Nós já vamos ver o porquê disso. Com um exemplo aqui, eu vou pegar um número complexo, um z igual a 3 mais 2i. Então, o módulo desse número complexo é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, mais 2 ao quadrado, 4. Então, aqui nós temos raiz quadrada de 13. Esse é o módulo de um número complexo. O que significa esse módulo, tá? Aí nós já vamos passar para a representação geométrica de um número complexo. A representação geométrica de um número complexo se dá num plano cartesiano, onde nós temos um eixo que a gente está acostumado a chamar de eixo X, mas para representar um número complexo a gente vai chamar esse eixo de eixo imaginário. E um eixo Y, eu acho que eu falei X, né? Esse é um eixo Y, que é o eixo imaginário. E um eixo X, que nós vamos chamar de eixo real. A origem é onde os dois eixos se encontram, e esse número complexo que eu trouxe aqui como exemplo,
ele será representado assim. Esse número z igual a 3 mais 2i, nós vamos usar aqui uma representação que é chamada representação de Gauss. O Gauss, ele não usava essa notação algébrica aqui, 3 mais 2i. Ele usava simplesmente um par ordenado, 3,2. Então, fica fácil representar geometricamente esse número, contando 3 unidades aqui no eixo real, que a parte real é 3, e 2 unidades no eixo imaginário. Então, esse número complexo que eu dei como exemplo, ele fica representado aqui. E o módulo que nós calculamos agora representa o comprimento de um segmento de reta que une a origem do sistema ao ponto que representa esse número complexo. Então, esse segmento de reta mede raiz de 13. Ou seja, o módulo do número complexo. Está aí a razão de por que ele vai ser sempre um número positivo, porque representa o comprimento de um segmento de reta. Claro que ele pode ser zero, no caso particular do número complexo ser o zero. Então, de modo geral, a representação geométrica de um número complexo se dá da seguinte forma. Nós criamos esse eixo, esse sistema cartesiano, considerando esse eixo horizontal como eixo real, o eixo vertical como eixo imaginário, e na representação de um número a mais bi, nós fazemos aqui uma transposição, nós consideramos esse número como um par ordenado AB, tá? Fazendo uma referência aqui ao grande matemático Carl Friedrich Gauss. E aí nós marcamos aqui o número real A no eixo horizontal e o número real B no eixo vertical, localizando esse número complexo Z. O segmento de reta aqui, que une a origem do sistema até onde está o ponto, é chamado de módulo de Z. E aqui fica fácil identificar por que nós calculamos o módulo de Z através daquela fórmula. Veja que nós temos um triângulo retângulo, se formou, né, um triângulo retângulo aqui, em que esse cateto mede B, deixa eu colocar com outra cor aqui, esse cateto mede B e esse cateto mede A. Então, usando o teorema de Pitágoras, nós escrevemos que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tirando esse ao quadrado do lado de cá e passando para o outro lado, nós ficamos que o módulo desse número complexo é igual a mais menos raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Claro que não interessa para nós o valor negativo aqui como solução dessa equação, porque nós estamos falando da medida do comprimento de um segmento, então não tem sentido o comprimento de um segmento ter uma medida negativa. Então, por isso que, para nós, o módulo de um número complexo será
o resultado positivo dessa equação, ou seja, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Alguma pergunta em relação ao módulo? Acho que não. Vamos fazer só mais um exemplo aqui do cálculo do módulo, tá? Então, vamos pensar aqui, z igual a 1 menos 3i. Então, o módulo desse número complexo é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais o menos 3 ao quadrado. Tá? É só o coeficiente ali do i, tá? Não coloquem o i ali junto do menos 3. Então, fica 1 mais menos 3 ao quadrado é 9. Então, fica a raiz de 10. Então, podemos pensar agora na representação geométrica desse número complexo. Vamos pensar aqui aqui o eixo imaginário. Aqui o eixo real. Então, aquele número z igual a 1 menos 3i, nós transformamos ele no par ordenado 1 menos 3 e marcamos aqui uma unidade no eixo horizontal e menos 3 no eixo vertical. Então, esse número complexo está localizado aqui. Então, essa é a representação geométrica desse número complexo. Como nós já calculamos o módulo, nós já sabemos que a distância que tem da origem até esse ponto que representa o número, nós já sabemos que essa medida é a raiz de 10. Ou seja, a raiz quadrada de 10 é um número maior do que 3, menor do que o 4. Tá bem? E vamos aproveitar agora, já que a gente está falando sobre a representação geométrica de um número complexo, nós vamos falar do argumento de um número complexo. Eu vou até, para falar do argumento, eu não vou usar esse exemplo aqui. Eu vou voltar nessa representação e falar aqui do argumento. O argumento de um número complexo nada mais é do que o ângulo formado por esse segmento de reta que une a origem do sistema até o ponto que define o número complexo em relação ao eixo x no sentido anti-horário. Então, esse ângulo é chamado de argumento de um número complexo. Sempre considerando, tá, esse sentido que é o sentido anti-horário. Então, nós podemos determinar esse ângulo utilizando algumas regras da trigonometria.
O que vai ser importante aqui para nós lembrarmos da trigonometria, tá? Num triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa. Eu vou chamar aqui a hipotenusa de módulo de Z, porque nesse nosso caso, a hipotenusa vai ser sempre esse módulo do Z. Nós temos aqui o ângulo, que é o que a gente quer determinar, que é chamado de argumento do número complexo. O cateto oposto vai ser a medida B, e o cateto adjacente vai ser a medida A. Então, pela trigonometria, nós sabemos que o cosseno desse ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o seno desse mesmo ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, como nós conhecemos esse número complexo, ou seja, nós conhecemos o A, o B, e sabemos calcular o módulo, que é o denominador aqui, nós podemos determinar o seno e o cosseno desse ângulo. De posse do seno e do cosseno do ângulo, nós podemos determinar o ângulo. Em muitos exercícios que nós iremos fazer, até para praticar essa ideia, nós vamos recair sempre em ângulos que são chamados ângulos notáveis ou arcos notáveis, que são aqueles arcos de 30, 45 ou 60 graus. Claro, considerando também todos os seus simétricos, tá? Porque aqui a gente está no primeiro quadrante, depois a gente vai usar a simetria para os outros quadrantes. Então, eu quero que vocês tenham em mente essa tabelinha dos arcos notáveis, tá? De seno e do cosseno. Então, aqui seno de 30 é 1/2, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E aqui do cosseno é só reescrever de trás para frente, que tudo vai dar certo. Opa, errei ele, é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, a gente vai precisar dessa tabela. Com um detalhe, tá? Em números complexos, nós normalmente não vamos utilizar a medida em graus, ou seja, nós vamos utilizar a medida em radianos. Então, essa mesma tabela que aparece, que eu relembrei agora com vocês, nós vamos considerar ela em radianos. Ou seja, no lugar de 30 graus, nós vamos escrever π sobre 6 radianos. No lugar de 45 graus, é π sobre 4 radianos. E no lugar de 60 graus, nós vamos escrever π sobre 3 radianos. Tá? E aí, nós temos ali os mesmos valores, tá? Para seno, cosseno. Raiz de 3 sobre 2, 1/2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Tá bem? Então, vamos ver aqui um exemplo de um número complexo e nós vamos determinar o argumento desse número complexo. Então, o número complexo é 1 mais I
raiz de 3. Ou 1 mais raiz de 3i. Então, eu quero o argumento desse número complexo. Ou seja, eu quero calcular a medida desse ângulo que o segmento de reta ali, que tem medida igual ao módulo desse número, forma com o EX no sentido anti-horário. Então, o primeiro passo é calcular o módulo desse número complexo. Então, o módulo dele é 1 ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado. Então, fica 1 mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, fica a raiz quadrada de 4, que é 2. Agora, nós vamos pensar nessas duas relações trigonométricas. Primeiro, cosseno desse ângulo que nós queremos descobrir é igual ao A, então o A é 1, dividido pelo módulo, que é 2. Então, nós já sabemos que o cosseno é igual a 1 meio. Então, a gente, olhando lá para a tabela, nós já temos uma pista aqui do ângulo, porque quando o cosseno é 1 meio, nós temos o ângulo ali de 60 graus, ou π radianos. Claro que se o seno der um número negativo, aí nós vamos ter que olhar lá nos outros quadrantes. Então, vamos ver o seno. É o B, que é raiz de 3, dividido por 2. Então, fechou ali. Nós já sabemos que se o cosseno é 1 meio e o seno é raiz de 3 sobre 2, então esse ângulo é um ângulo de π terços radianos. Ou seja, quando a gente faz a representação desse número complexo, marcando aqui 1 no eixo real e raiz de 3, deixa eu ver, raiz de 3 não chega a ser 2. Então, raiz de 3 aqui. Então, o número complexo, a representação dele está ali. Vou colocar aqui o segmento que une o ponto à origem do sistema cartesiano, e nós sabemos que esse segmento mede 2, né, porque o módulo é 2. E nós descobrimos agora que esse ângulo aqui, ele mede π terços radianos, ou, se a gente quer ter uma ideia mais prática assim, desse ângulo, nós sabemos que ele mede 60 graus. Π terços radianos. Tá bem? Na próxima aula, aí nós já vamos falar de uma outra maneira de escrever o número complexo, que é através da sua forma trigonométrica. Tudo bem? Alguma pergunta? Não, Alguma professor. dúvida? Acho que não. Então tá. Então nós vamos encerrar por aqui. Tenham um ótimo final de semana aí. Bons estudos e se cuidem. Bom dia, Bom final professor. Obrigado. Tchau, Tchau. professor. Bom dia. Tchau, Tchau. professor. Tchau, gente. Tchau.